Fala galera, Thiago Lira de volta aqui, fazendo a cobertura da 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Sou crítico e podcaster aqui do site Tem um Tigre no Cinema. Continuando com os meus pequenos comentários, eu não tive tempo de subir os vídeos nesses dois últimos dias, então hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais comprido do que o habitual. Bom, então eu vou falar de 5 filmes que eu vi esses dias aí. O primeiro deles é o Nós Monstros. É um filme muito interessante. Deve ser o mais divertido que eu vi na mostra até agora. E ele não é uma comédia exatamente, uma comédia no sentido clássico. É o que nós chamamos de humor negro. Ela na verdade é uma comédia de erros. Fala a história começa de um jeito muito trágico mesmo. Com essa garota que aparentemente mata uma colega de escola sem motivo nenhum. E aí os pais que estão separados, eles começam a se envolver nesse problema aí, porque afinal de contas eles não querem que a filha seja, né, a filha seja presa, né? É um filme alemão, então na lei é diferente da nossa, né? Com qualquer idade ela já poderia ser processada sobre o assunto. Então, mas é uma coisa muito interessante, porque a garota ela faz parte, ela tem um plano. E esse plano é uma coisa que você já viu em outros filmes de tipos de comédia, onde a pessoa quer de algum jeito prejudicar alguém. E aí, mas a trama ela dá uma reviravolta tão interessante, e tem momentos que você sabe que são trágicos, mas o diretor, chamado Sebastian Coe, ele tem um punch de comédia assim muito interessante. Em alguns momentos me lembrou até filmes talvez como Fargo, né? Os irmãos Coen, fazendo aquele momento que é tenso, mas ele consegue direcionar a cena de um jeito tão interessante que você consegue ali tirar a risada da audiência. E você pode até se sentir meio culpado por estar observando uma pessoa sendo morta, mas a situação ela acaba sendo engraçada para você. Então assim, assim, a história ela vira de um misto do plano de uma, do plano de outra. Eu não quero dar spoilers assim, mas assim, essa situação ela acaba se apresentando já lá na metade da narrativa. Então talvez não seja tão importante, porque o diretor mesmo não faz questão de esconder o que está acontecendo, porque a gente nunca vê as coisas acontecendo, né, digamos assim. A gente nunca vê o ato em si da garota empurrar, de uma garota empurrar a outra até a represa. Então nisso, assim, fica alguma coisa assim como uma comédia de erros mesmo, como eu falei. A direção é bem concisa. Esse é o segundo longa do diretor. Vale a pena vocês darem uma olhada. Daí, se tiverem a oportunidade, talvez se eles lançarem na internet, porque acho que só tem mais uma exibição na mostra esses dias. Bom, continuando, o próximo filme que eu vi foi um terror finlandês. Acho que foi o primeiro filme finlandês que eu vi na minha vida. E é interessante, né, falar isso, porque a mostra tem a sua mostra nórdica, né? Então ele estaria incluído nesse. Eu vi um filme chamado Túmulo e Ossos, e eu acredito ter encontrado a primeira bomba dessa 39ª mostra. Para quem já me ouviu, também aí para quem já me ouviu antes, por exemplo, tem os podcasts aí sobre Halloween, sabe que eu sou um grande fã de terror. E aí eu fiquei procurando mesmo, nossa, é legal, vai ter um filme de terror aí na mostra. Então, tem o filme de 2014. Pois bem, esse filme tem muitos problemas, enormes problemas. Ele lida com a historinha de uma garotinha que aparentemente tem problemas. Então vem toda aquela coisa que a gente já falou, né? Criança amaldiçoada, criança do capeta, tal, alguma coisa assim, para contar uma história de um lugar que é uma história de fantasmas. Então, em determinadas horas aparece parece um cemitério, como se fosse uma coisa do estilo Poltergeist, por exemplo. Bem, tem uma aura de mistério, tudo bem, mas putz, mas sabe, quando você vai você vai tentar explicar alguma coisa uma história para alguém, e você percebe que essa história quase não existe. A história em Túmulo e Ossos é praticamente inexistente. Tem uma certa tensão econômica ali envolvendo
os dois irmãos da história lá, que é o pai da garotinha que se suicida e o irmão que causou um dano financeiro ali à família, né? Parece que tem alguma coisa a ver também com o momento que a Europa está passando, mas isso não fica muito claro porque também isso não é importante para a narrativa. Daí tem algumas coisas assim muito, muito batidas, meu Deus do céu. O próprio caso da menininha já é horrível, mas assim, a atuação do trio ali, que é o tio e a tia da menina, e a própria menina, nossa, é horrível, são atuações muito fracas. Também, obviamente, é coisa do diretor, né? Ele não consegue, como se diz, ele não consegue dirigir os seus atores, né? Então, nossa, tem momentos ridículos, assim, tem uma hora que esse homem, esse tio aí, não vou lembrar o nome, né, afinal de contas nomes finlandeses, e eu acabei gravando aqui comigo, ele tá ouvindo os barulhos no quarto da menina, ele tem certeza que ouviu alguém conversando com ela, realmente. Aí tem aquele susto dele lá para a fechadura, daí alguém olha de volta, aí ele abre a porta, a menina espera abrir a porta toda para ela dar um grito, mas é tão ridículo, chega a dar vergonha da atuação da menina. Daí você pode falar, tudo bem, a menina tem lá seus 8 anos, não tem como se diz, não é uma atriz formada ainda, tudo bem, mas isso não impediu o Haley Osment, né, fazer isso em esse sentido. Daí sabe outro momento assim, muito ridículo também, que você vê que a atuação tá ridícula, é quando esse personagem masculino ele começa a bater no vidro da janela sem motivo algum. Pra falar, eu vou dizer o único ponto positivo dessa trama aí. A fotografia, ela tem uma névoa presente, que isso é justificado mais pra frente, faz todo sentido aquela névoa existir ali na narrativa. Mas daí os personagens agem de jeitos idiotas, tem o cara que fala assim, eu falei pra você não fazer isso, né, mas o que não falou? Não falou, me desculpe, senhor, foi o mais invasivo possível. Não, ele até fala, aqui devem ter fantasmas, uma coisa assim. Ele dá uma de idiota. Aí o pior da narrativa, o pior é o final mesmo, gente. É que o diretor, ele resolve, a princípio ele conta uma história que, digamos assim, que a gente não sabe, ele deixa aberto se essa história seria uma coisa mais sobrenatural ou psicológica. E aí tudo bem, aí ele dá um corte, dá um pulo de 5 anos, sei lá pra quê, pra tentar explicar que aquela porra de história não é psicológica coisa nenhuma, pode ter uma coisa de sobrenatural. Isso estraga completamente a experiência. Por enquanto é o pior filme que eu vi na mostra até agora. Bom. Outro filme finlandês chamado A Jovem Rainha é um filme mediano. Ele é falado em várias línguas, em inglês, francês e latim, mas em determinada hora que a Igreja Católica começa ali. Ele fala da história da rainha Cristina Rainha Cristina no século XVII, a rainha da Suécia, que foi chamada de a Rainha Virgem. É uma cinebiografia. Não tenho certeza de quanto dela é verdadeira. Ela mostra uma personagem muito forte, uma personagem muito interessante, até dá vontade de você conhecer um pouco mais sobre essa rainha. Fala de um desejo que ela tem por uma dama de companhia, que é uma condessa, ou seja, aí você já tem uma outra coisa diferente, né? Ela está contando não só a história de uma mulher que trilhou o caminho do pai. Ela foi até dizem que ela foi criada como um homem. E ela gosta de desafiar os dogmas da igreja luterana, né, que fazia parte, que era dominada pela parte da Suécia. E daí tem bons momentos, sim. A história da pessoa é interessante. Ela tem uma relação com o René Descartes, né, ela se mostra uma pessoa muito inteligente, querendo falar muito sobre filosofia. Aliás, o filme também tem momentos filosóficos, então pode valer a pena também por causa disso. Assim, é uma mulher interessante. Eu concordo. Tem algumas questões na fotografia, por exemplo, que me desagradam. Ela é muito clara, muito tempo, em muitos momentos. Sabe, considerando que é um ambiente que deveria ser iluminado sempre por os escuros, quando eu digo, né? Iluminados muito por velas, ele é artificialmente claro. Pode ser uma neura minha, eu queria que seja uma coisa como
como o Kubrick, no Stanley Kubrick fez no Barry Lyndon, que ele fez aquelas câmeras maravilhosas para poder iluminar a tela só por iluminar a câmera só com a luz das velas. E então, Jovem Rainha é um filme interessante, mas também falta alguma coisa para dar um corpo nele. Não. Em seguida, eu vi um documentário chamado Paz. Esse documentário também foi uma das bombas da mostra. Eu gosto de documentários, assim. Eu já estava até comentando um outro dia, fazendo uma pesquisa sobre documentários no Netflix. Eu fiquei dando uma olhada várias vezes nesse documentário. Pois bem, o Paz, ele é um filme italiano. Ele lida com pais numa roda falando sobre a doença dos filhos. Como eles reagem sobre isso. Assim, é um grupo de ajuda onde todos os filhos têm algum tipo de deficiência. Então, um é cego, outro tem síndrome de Down, outro paralisia cerebral, por aí, são várias tipos de deficiência. Mas apesar de o filme ser curto, ele é muito sonolento. Essa é a verdade. O diretor não consegue impor um ritmo. Eu acho que tem uma certa importância para quem não conhece, quem não está ligado quem não está perto dessas pessoas, né, com esse tipo de deficiência, com esses tipos de deficiência, elas pedem alguma coisa assim. Eu não tenho ninguém tão próximo para falar sobre esse tipo de deficiência. Então pode até valer a pena para falar assim, olha, você não está sozinho, tem outras pessoas que vivem falando isso, mas é que como ele fica só naquele ambiente ali daquela sala, é muito monótono. Só no final que eles resolvem se unir e fazer alguma coisa, né? Essa é a grande virada, digamos, do filme, assim, quando eles se unem para tentar resolver o problema de uma das filhas que aparece nessa reunião, nessa terapia de grupo. Pois é que assim, pior de tudo que ele é curto, ele tem 82 minutos. E mesmo assim eu me senti, sabe, nossa, esse filme não vai acabar nunca. Tava muito chato mesmo, não tem outra palavra. Tá bem no nível desse filme aí que eu falei, o Túmulo e Ossos mesmo, só que em esferas totalmente diferentes, né? Não. Eu vou entrar numa vibe de filmes assim que eu não gostei mesmo, assim. Esse é o terceiro da lista aí, que eu vou dizer pra vocês que é complicado. Todas as Cores da Noite, um filme brasileiro que é de um diretor estreante chamado Pedro Severien. O filme é uma confusão danada. Ele começa com uma narração. Ele começa com uma história de uma garota que matou um cara que estava incomodando ela. Foi um assassinato totalmente justificado. Ela passou com um carro por cima dele e ele estava assim, ela dentro do carro, ele estava fora. Ele estava sendo idiota, mas não merecia morrer atropelado. E aí a história, esse primeiro contozinho assim se fecha na tentativa de assassinato dessa moça pelo pai do cara que morreu. E tudo isso é contado por ponto de vista de uma outra atriz chamada Iris, uma outra personagem chamada Iris, que conta tintim por tintim o que está acontecendo. Uma narração off praticamente interminável durante 10 minutos. E também a narração off ela é toda artificial. Isso é muito culpa da atriz mesmo. Ela parece uma atriz bem inexperiente, nunca ouvi falar dela antes. Então tem momentos que ela fala assim, não, porque Tiara ficou puta quando eu disse aquilo, ou a preparação seria longa. Não tem naturalidade nas falas dela. E aí quando essa primeira parte acaba, que nós realmente entramos no filme, que daí vai para uma outra história da Iris, que estava lembrando a história da amiga, sei lá por quê. Que daí tem um corpo ali no apartamento dessa pessoa, e ela chama uma amiga para tentar resolver a história. Aí a história vai numa vibe continua essa vibe confusa. Parece que se você for interpretar de algum jeito mais, tentar dar algum tipo de noção, ou tirar uma lição da história, fica complicado. Pode ser porque a moça aparentemente tinha problemas psicológicos, que tem determinada hora que o diretor ele foca na cama da personagem, daí tem um remédio de tarja preta, pode ser isso.
Eu também vi algum tipo de ligação até espírita, porque em determinada hora essa personagem ela começa a conversar com o morto, e aí ela lida com as neuras dela. Tem problemas, e se isso for uma das situações, não tem motivo nenhum para aquela primeira narração, para aquela primeira narrativa. Eu vou ler a sinopse oficial aqui, ó. Leitura livre de casos de violência e morte que nunca vieram à luz de uma maneira plena, apenas como histórias contadas e recontadas. Então, Pedro, se você estiver vendo isso, que eu duvido muito, mas eu não gostei do seu trabalho, mas assim, você está no caminho certo. Seu primeiro filme, então vai fundo, cara. E terminando hoje com Ishkankur. Vamos lá, Ishkankur é um filme da Guatemala. Foi pra lista do Oscar, deve ser. É o concorrente que a Guatemala mandou pro Oscar. Esse é um filme interessantíssimo. Também ele tem uma personagem feminina, e nisso ela centra a vida de relacionamento à cultura, a velha questão que nós sabemos que existe de uma sociedade patriarcal. Tem motivos. É legal porque também aparece uma mistura de línguas, que ali é aquela língua da Guatemala que não vou saber o nome, mistura com espanhol. Tem mistura também de religião. Em determinada hora a mãe da personagem ela faz o sinal da cruz e fala em espanhol, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí começa a rezar para os espíritos do vulcão. E daí essa personagem principal, a Maria, ela fica grávida porque se apaixonou por um cara, e o cara é um escroto, foge para os Estados Unidos. E aí também o filme também tem uma crítica a essa questão, né, dos Estados Unidos parecerem para nós, para alguns dos nossos latinos aqui, uma solução, um país ideal. Então, o remédio que vem de lá é legal, eu vou para lá e eu não vou sofrer tanto como os negros sofrem, que em determinada hora o personagem que é o Pepe fala sobre isso. E aí essa menina fica sozinha, lidando com o peso de uma gravidez e um casamento arranjado, também típico, né, de culturas patriarcais. Então, assim, essa tradição é toda comentada realmente. Tem algumas questões assim, por exemplo, quando ela resolve que ela tenta abortar, isso é muito forte mesmo na narrativa. E aí você vê todos os métodos que não vão dar errado. Ela tenta simpatias, tenta guias espirituais, até que ela percebe realmente que isso não vai dar certo. Mas é um filme muito interessante, muito bem feito. Nossa, a fotografia é uma coisa linda demais, é muito bonita. Ela tem nuances principalmente porque você está perto de um vulcão, né, e o vulcão tem essa coisa de ser quente, né? Então é legal como ele vai nessas nuances da passagem do tempo, para mostrar a passagem do tempo, né? Além da barriga da moça que vai crescendo. É um filme muito interessante. Duvido que chegue a ser escolhido, mas vale a pena você dar uma olhada, assim. Ele tem e assim, também eu acho que a maior crítica dele é como os mais pobres são explorados. Você pode concordar com isso ou não, mas o final, que tem um twist muito interessante, plot twist muito interessante, mas apesar de conta ele já estava ali há muito tempo, né, você não pode negar isso, ele vai te fazer pensar sobre essa situação. Espero que sim. Então é isso aí, galera. Mais 5 filmes assistidos. Espero que vocês estejam participando da mostra e vão falando pra mim aí o que vocês têm achado, certo? Comenta aqui no YouTube ou lá no post, tá bem? Aqui é o Thiago Lira e a gente se vê no cinema.